Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Alô, querido público! Está passando na sua rua o carro da história maluca. É mais um episódio do Só no Brasil, o podcast que entorta a noção de realidade do brasileiro usando apenas a própria realidade. Aqui a gente fala de fatos que são fatos, Vitor. Tudo bem aí, Vitor Camejo? Tudo certo, Pedro Duarte. Contra fatos não há argumentos, né? Não há. Então nós estamos aqui dia e noite vasculhando documentos, depoimentos, juramentos, excrementos, noticiosos, tudo assim diuturnamente, na cara, na coragem e um sentido meio torto de ufanismo patriota para trazer essa história maravilhosa para o nosso público lindo. É uma deixa maravilhosa, Vitor, para passar o chapéu. Passar o chapéuzinho. Era o momento da contribuição, né, do dinheiro vivo, e hoje em dia é o quê? Um Pix, né? Ou Sim. no Apoia-se. No nosso caso é o Apoia-se, não é isso? Isso, você que pode ajudar a gente aí a manter esse serviço de utilidade pública Exato. funcionando a pleno vapor, né? Tá sem grana? Calo apertou esse mês? Não tem problema. Dá um like, escreva um comentário bonito, né? Elogia nosso som. Adoro o som de vocês, como se a gente fosse uma banda. Certo. Eu gosto muito do som de vocês, né? Pô, fala da nossa edição, das nossas vozes aveludadas, porque a gente também tem sentimentos e, como todo artista, extremamente carentes. Se fosse uma banda, seria logo aquele esquema... Ô, meu irmão, tem cortesia aí pro seu show? Porque amigo é sempre assim. O amigo, ele só Sim, apoia sim, a banda querendo ir de graça. Mas aqui você vai lá no Apoia-se, /Só no Brasil, e apoia com o quanto você quiser, a partir de R$10. É outra coisa, se você não tem dinheiro, como você falou, você pode só espalhar a palavra, né, do podcast, compartilhando aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos que viajam, fazem academia, lavam louça, enfim, né? Estamos aí, companhia para todo tipo de loucura. Tem gente que provavelmente escuta a gente no hotel, Vitor, com certeza. Ah, deve ter, Não é? deve ter gente fazendo um amor, ouvindo a gente aqui nesse momento, né? Como é? Ah, meu Deus do céu. As preliminares aqui na vinheta da musiquinha, e aí não dá pra aguentar. Eu sei que você aí tem aquele grupo aí da galera que foi pra praia, aí naquela casa de praia esquisita 2017. Isso. Nunca mais se viram, né? Mas, pô, fica aquela vergonha de sair do grupo. Pô, o primeiro a sair vai ser o chatão, né? Então, Isso. já joga o nosso link lá no grupo. Reativa esse grupo aí, essa amizade com a nossa história. Mas vamos pro programa. Antes da gente começar o programa de hoje, um aviso, né? Hoje a gente vai falar sobre a vida de um papagaio que passou poucas e boas. Então, antes de mais nada, fique tranquilo que no final tudo se acerta. Temos um final feliz. Está tudo bem com o nosso papagaio. Te adianto, tá tudo certo, né? Nós vamos sempre respeitar os direitos dos animais nesse podcast. Sim. Descanse, Luísa Mel, está tudo bem. É isso. Afinal de contas, animais são bem melhores que humanos. Né? A gente não falaria nenhuma história que deixasse algum bichinho triste. Eu mesmo trocaria metade dos meus parentes por umas capivara. Rapaz, se eu pudesse, eu seria uma capivara. A capivara é um bicho que todo mundo gosta, que dá um carinho ali. Se morder, a gente acha fofinho mesmo assim. Enfim, né? Devaneios, mais um devaneio. A história do amor do Brasil pelo papagaio é antiga, né? Vide aí o Zé Carioca, tem também o Louro José, os papagaios das piadas do Ari Toledo. O papagaio tá sempre presente na nossa cultura, né? Com certeza. O papagaio é sempre bem sucedido, vivendo muito melhor que muita gente aí. Sucesso de crítica e público. O papagaio é meio que uma condensação de muita coisa que o brasileiro valoriza, né? Tem muita cor, fala pra caramba, é inconveniente de um jeito engraçado. Sim. É o nosso alter ego. Inclusive, é algo que eu me pego pensando muito. Qual foi a reação do primeiro português quando desceu da caravela, viu um pombo coloridão e o pombo falou, bom dia! Ei. O cara deve ter ficado maluco, velho. Porque os caras vinham com pomba. Nossas pombas davam oi. Só que esse glamour aí, Vitor, ele é hollywoodiano. Do Projac dos papagaios, vamos dizer assim. Porque aqui embaixo, as leis são diferentes, né? Sob as nuvens da realidade, tem um caso muito emblemático desse símbolo de Brasil, que é o caso do papagaio Fred Krueger. É o caso, inclusive, que fala sobre violência urbana, de zelo pelo patrimônio natural e principalmente de resiliência, que é o verdadeiro esporte nacional. Você sabe que o brasileiro não desiste nunca. O Fred é um papagaio da espécie Amazona aestiva, que também é conhecida como papagaio verdadeiro, que é aquele clássico. Recusa imitações. Essa espécie tem penas azuis na testa, acima do bico, e amarelo na cara e coroa. É uma das aves mais inteligentes do planeta, com um ki comparável... O ki, velho, tem o ki. Falei igual a Dragon Ball aqui. Esse é o ki da ave.
é uma das aves mais inteligentes do planeta, com um QI comparável a de humanos de 3 a 5 anos de idade. Tem vários adultos que perdem pra papagaio que eu conheço também. É isso. Os registros sobre o Fred começam em 2015, quando ele nem se chamava Fred ainda. Era só um papagaio como outro qualquer. Só que aí chegou às páginas policiais dos jornais porque ele vivia na casa de um traficante na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu não diria que casa de traficante é um bom ambiente pra qualquer bicho, né? Pois é. Ainda mais pra bicho que gosta de falar muito. Olha aí. Pois bem, a polícia chegou pra enquadrar o cara e aí o pau quebrou. Teve tiroteio e o papagaio foi pego no fogo cruzado. Não. Pois é. Um tiro arrancou parte do bico e ele ficou cego de um olho e as penas que nasciam entre os olhos deles ficaram queimadas. Meu Deus. E aí o Fred, que ainda não tinha esse nome, foi socorrido pro Hospital Veterinário do Zoológico de Cascavel. Aí sim nasceu Freddy Krueger. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and, obviously, zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Uma das maiores formas de demonstração de amor e afeto do brasileiro é apelidar os outros, né? Só pede pra emprestar o chinelo. Eu não tô com short, tem um short aqui que cabe em você. Pra quem não lembra, o Freddy Krueger é o personagem principal da franquia de filmes A Hora do Pesadelo, né? Que tem o rosto todo desfigurado, né? Ele tem as mãos de lâmina pra retalhar a galera e ele ataca em pesadelos sombrios que as pessoas têm. Então olha só que vacilo, né? Com tanto exemplo legal de papagaio, os caras vão e botam o nome do papagaio Freddy Krueger. Vou fazer um parênteses que é importante. Ele não ficou horroroso assim, a esse ponto não. Não, mas é porque parte da magia do apelido é exagerar. Exagera, o cara sempre fica mais feio no apelido do que na verdade. Pra o ouvinte também ficar tranquilo que, porra, não é assim que a gente tá falando. Não é que ele virou o frango robô aí, né? É isso, e assim, ele tava lá acolhido no hospital, o pessoal, né, dava comida, roupa lavada, tudo bonitinho. O Fred tinha uma vida, assim, quase normal, depois de tudo que passou, né? Uhum. O problema do bico impedia que ele descascasse sementes, né? Mas ele podia comer fruta, ração normalmente, entendeu? Ele só não... Aí tem uma questão que ficou, né? Ele não ficava com os outros papagaios porque ele tinha um temperamento forte, segundo a equipe do zoológico. Velho, isso é trauma pós-guerra, né? Depois desse rolê que o papagaio passou, quem que não ia ficar estressado? Pois é. Imagina que você vive cercado de um monte de papagaio falando, mandando bom dia no zap. Dá uma suíte com a janela anti-ruído pro Fred. Isso. Que ele fica de boa. Ele já passou por muita coisa. É isso, né? E nosso herói, nosso brasileiro símbolo, ele ganhou uma suíte principal sem encheção de saco, até que um dia o pessoal do zoológico percebeu que ele tava sangrando. E aí o Fred foi levado pro hospital veterinário e aí chegou à conclusão de que o ferimento tinha sido causado provavelmente por uma picada de cobra. Véio. Tem gente que não pode ver os outros em paz, né, velho? Isso, o bichinho tava ali se recuperando. Pô, tá quieta, a porra da cobra tinha que vir encher o saco, velho. Que desgraça. E aí, dentro dessa notícia horrorosa, tem uma notícia boa que a cobra não era peçonhenta. Então, fora o corte, Fred tava de boa, né? Mais uma vez ele foi cuidado, medicado e voltou pra suíte dele. Temperamento forte, não sabemos se Fred falou alguma merda pra cobra também, né? Tem, pô, um cara que não tinha muita paciência. Não venha com essa, é culpa da vítima. Não faça isso com o Fred. A gente não sabe, né? O cara estressado, às vezes ele se passa, né? Mas aí, importante que o Fred ficou tranquilo, bota ar-condicionado nessa suíte dele aí, pra não entrar cobra. Isso. TVzinha de plasma. E cuide desse biquinho aí. Porém, Vitor, nosso símbolo brasileiro hoje tá sofrendo. Tem uma montanha-russa que tem mais um loop. O Fred voltou pra suíte, né, de boa e tal, mas aí na calada da noite de 16 de abril de 2019, 3 meliantes pularam o muro do zoológico, renderam segurança sob a mira de uma arma e roubaram um botijão de gás, o Fred e outro papagaio. Velho, roubaram o Fred. Cala a boca, não é possível. Mas vítima de sequestro relâmpago agora também, o Fred. É isso. Meu Deus. Então, peraí, calma. Só pra tirar da frente, deixa eu... Um botijão de gás é complicado de roubar. Sim.
já é uma logística complicada. Tu acaba torcendo pra ele estar vazio, pra ficar mais leve, né? Só que aí não tem gás e também não vale a pena. Mas enfim, o que importa é, por que cargas d'água? Que motivo nesse mundo alguém tem pra entrar num zoológico pra roubar 2 papagaios, um já meio troncho e um botijão de gás? Eu acho que a questão do botijão de gás é porque o gás tá caro. Só isso. Mentira, mas porque um zoológico, né, complicado. E os bichos, assim, tem a hipótese de tráfico de animais, né? Rapaz, isso é uma queima de arquivo. O papagaio fala, vê muita coisa, morava com gente que não prestava, com traficantes. Pô, ele sabe demais. De repente ele tá puto da vida porque tomou tiro, quer vingança. Se chamam ele pra testemunhar num caso, seria o momento mais Brasil no mundo, né? Eu não duvido que no Brasil a gente tenha uma audiência com papagaio de testemunha. Já pensou? Transmitida numa TV câmera, uma CPI com ele? Ele ia brilhar muito. Tá difícil, viu? A Polícia Civil investigou o caso, Vitor, mas teve dificuldade pra chegar nos bandidos porque o zoológico não tinha câmera de vigilância. Que absurdo. Quem que fazia a segurança? A segurança era feita pela Secretaria Municipal de Política sobre Drogas e Proteção à Comunidade. Oxe. E tinha cerca de 10 profissionais que se alternavam na função, segundo uma matéria da Folha de São Paulo. Nenhum da Secretaria de Meio Ambiente. Não, deu pra entender o esquema de ar, como é que era. E na noite do roubo, com alguns deles afastados por motivo de saúde, apenas um guarda estava trabalhando e esse que estava trabalhando foi rendido. Na verdade, deveriam ter 3 naquele turno, naquele dia, entendeu? Só tinha um. E aí, meu amigo, o que se sabe é que o Fred Krueger foi sequestrado. Foi aquele climão, né? O zoológico todo de orelha em pé, até porque não tinha sido a primeira vez, nem a segunda vez que havia roubo de animais lá. Já tinham rolado 2 roubos de, atenção, Vitor, jacarés. Não pode ser. E um de araras. Pô, mas os ladrões estão montando outro zoológico a prestação. É isso que eu pensei. O roubo de jacaré, ele é inacreditável em várias instâncias. É que tá aí um negócio que é mais difícil de roubar que botijão de gás. Coragem. Only Murders in the Building, Season 5. The hit Hulu original is back. The night Buster died, he was talking with this mobster. Was he killed in a hit? We need to go face to face with the mob. Get ready for a season Buongiorno, signore! Oh, this is how I die. you can't refuse. You're gonna save the day, like you always do, by being smart, sharp, and almost always by mistake. The Hulu original series, Only Murders in the Building, premieres September 9. Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. New episodes Tuesdays. Voltando ao Fred Krueger, ele é brasileiro e não desiste nunca, a gente sabe disso. 2 dias depois, ele fugiu do cativeiro e apareceu de volta no zoológico. Que... Isso não é um papagaio, porra. É uma fênix. É isso, porra. Aos pés de um pinheiro, perto da suíte Fred Krueger. Lá estava ele, entendeu? E aí, tem mais, Vitor. Ele tinha umas gotas de sangue na pena e esse sangue não era dele. Maravilhoso. Ele é, como você falou, é uma fênix. A fênix Fred Krueger tá aqui de volta. Caiu na porrada com os ladrões e veio embora, velho. Porra! Você já pensou? Ele deve ter arrancado o dedo de alguém no caminho e feito, não, eu vou embora daqui, vou voltar lá pro meu ar-condicionado. Mas aqui, tirando a parte que a gente torce pro Fred ter conquistado a própria liberdade na porrada, a maior parte das matérias que saíram na época dizem que era difícil dizer se ele voltou sozinho, né? Ou se ele tinha sido devolvido pelos sequestradores. Porque, como ele tava com a deformação no bico, no olho, nas penas e tal, seria difícil conseguir vender ele no mercado ilegal, entendeu? Então... Com certeza. Talvez fosse mais fácil devolver. O traficante estava preocupado com a saúde do bicho. Porém, o veterinário do zoológico, o Ilair Detoni, disse à Folha de São Paulo que o sangue provavelmente era de algum sequestrador, e aí o Fred deu uma mordida nele e que realmente ele pode ter se livrado e fugido. Cara... A gente tem que acreditar em qual versão? A versão que o traficante é bonzinho e devolveu ele, ou que ele rasgou a própria liberdade? Não, Fred é brabo. Eu vou dizer pra você aqui, abre aspas, o que o veterinário disse pra Folha de São Paulo sobre o nosso querido Fred. Ele é muito vida louca. Fecha aspas. Então aí, ó. Cara, bicho, é foda. Caraca, velho, o Fred é brabo. Fred Krueger. Isso. Chuck Norris tem medo de Fred Krueger papagaio. Porra, dá pau em Rambo, pô. É um cara maravilhoso. Tá louco, velho. Bom, o tratador não tava brincando quando falou que ele tinha um temperamento difícil. Pô, é isso. E aí, essa história caiu pro pessoal da imprensa do Paraná. Depois foi uma revoada de veículo de mídia contando a odisseia do Fred. Aí teve matéria na BBC, no The Guardian, USA Today, Daily Mail e até na China, no South China Morning Post.
É brincadeira? Pô, é celebridade internacional. É isso, o mundo todo falando sobre a incrível resiliência do nosso papagaio e sua trajetória de menino Charlinho. Pô, meu amigo, eu só espero que depois de toda essa exposição, ele tenha sido incluído em algum programa de proteção à testemunha. Hoje, viva uma vida tranquila, né, com outro nome, né, em algum canto da terra, em algum canto do Brasil, que tenha um sítio em São Francisco Xavier, ali, interior de São Paulo, ali, uma vida idílica. É possível, viu, Vitor? É possível, porque depois desse falatório todo, dessa mídia inteira que ele ganhou, o papagaio Fred Krueger sumiu dos holofotes. A única coisa que a gente sabe do caso do sequestro é que nem o outro papagaio e nem o botijão de gás que foram subtraídos foram recuperados. Daí a redação do Só no Brasil entrou em contato com o Zoológico de Cascavel através da Secretaria de Comunicação da cidade. Nós queríamos falar com alguém que pudesse esclarecer detalhes da vida, né, e do paradeiro de Fred. Oh, meu Deus do céu, de 2019 pra cá, o que pode ter acontecido com esse papagaio, velho? Fugiu de laboratório clandestino de enriquecimento de urânio, né? Tomou o poder em algum país da América Central, virou deputado federal em algum lugar, né? Tá na próxima fazenda, virou pet do Elon Musk. Não. Aí você quer o mal pro rapaz? Deixa o rapaz, merece coisa melhor. A resposta oficial da Secom de Cascavel é que nosso Fredinho faleceu, mas não se sabe quando. Quanto à causa da morte, foi dito que ele morreu de velhinho. Eu não acredito. Isso aí é papo de proteção à testemunha. Realmente, isso aí é papo furado. É isso, Vitor. É exatamente o que alguém, quando quer colocar outra pessoa ou animal em proteção à testemunha, vai dizer que faleceu, forjando a própria morte. Você sabe disso. Ou a morte de outrem. Com certeza, não. Entendeu? Outra coisa importante aí, que a gente acredita que Fred está muito melhor do que dizem aí as fontes. A expectativa de um papagaio da espécie que é a do Fred é de 80 anos. Então, a gente levanta algumas dúvidas, né? Número 1. O Fred já podia ser um papagaio velhinho quando vivia lá com o traficante. Que mostra que o idoso não tem um segundo de paz nesse Brasil. É mais um momento que mostra o símbolo brasileiro em ação aí. E número 2 se o Fred não fosse velhinho, né? Se tivesse tipo ali 30 anos, faltaria muito tempo de vida pra ele ainda. Poderia ele ter falecido por causa de complicações das sequelas? Ser tão brasileiro castigado, né? Teve essas consequências na vida dele? Abreviou. Possível, pode ser. Aí eu ia na 2 se for pra escolher. Porque assim, ser brasileiro já suga um pouco da tua alma ali todo dia. Né? Só que aí, vendo esse pequeno recorte, né, de 4 anos ali, de 2015 a 2019, foram anos difíceis para Fred Krueger, né? Depois disso, ou ele era o Highlander mesmo ali dos papagaios, viveu pra sempre, ou foi realmente ali que aconteceu. Mas eu voto na hipótese Fred Highlander. Dentre as possibilidades dos personagens ficcionais que temos aí, eu fico com o Highlander, o imortal, e ainda digo mais, o Highlander é o último, que é aquele mais forte, que é o que sobra. O último Highlander, né? Sim, é o último mesmo, ele de todos, Mas eu acho que uma coisa, diante de tudo, a gente tem a certeza de que Fred entrou pro nosso panteão de heróis brasileiros daqui do Só no Brasil. Com certeza. Onde quer que você esteja, Fredinho, força, guerreiro, nós estamos com você, testemunhamos e imortalizamos a sua história em mais um veículo de comunicação com grande respeito que é o nosso. Com a ajuda de Deus, eu estarei em algum parque de Cascavel andando e um papagaio com a cara trucidada pousará no galho. A gente se olhará, ele apenas acenará com o bico. Isso. E sairá voando. Ele acenando de lá e você acenando daqui, vocês dois. Apenas aquela acenada de cabeça assim, do tipo, você sabe que eu sei, e ele vai piscar e vai voar para o infinito. Ganhará a alvorada mais uma vez, Fred Krueger. Pessoal, hoje acabou, mas semana que vem tem mais. Que grande história. Sim, porra, esse cara é o Fred, que cara bacana. Sigam a gente lá no @Só no Brasil _. Semana que vem a gente volta com Só no Brasil Extra. Lindos demais. Muito obrigado, galera. Até o próximo Só no Brasil ou no Só no Brasil Extra. Vocês, por favor, sigam a gente aí. Não esqueça de comentar, deixar seu elogio pra gente aí. Se puder apoiar a gente no nosso Apoia-se e divulgar nosso podcast, que a gente vive por causa de vocês. Então, nós somos os Fred Krueger Papagaio do entretenimento brasileiro. É isso. E aí, querido ouvinte, o que você acha? Acho que vale comentar, hein? Onde você acha que está o Fred Krueger? Como está o Fred Krueger? Qual é o final ideal para Fredinho? Comente, deixa aqui que a gente vai analisar com carinho os maiores comentários. Vamos ver. Eu acho que vale a pena isso. Muito obrigado e até a próxima. Freddy wins. O
Só no Brasil é um podcast independente produzido pela Pipoca Sounds e apresentado pelo Pedro Duarte e pelo Vitor Camejo. O roteiro desse episódio é meu, Vitor Camejo, também do Pedro Duarte e do Afonso Capelaro. E a direção também é assinada pelo Afonso Capelaro. Então até semana que vem. Tchau e beijos.